E daí, criada a fanpage, criado o gerenciador de negócios, colocado a forma de pagamento, a gente vai ver aqui, eu vou só sair desse que é recém-criado, então ele não vai ter página, não vai ter Instagram, então não vai dar para eu mostrar os exemplos para você. E vou aqui para o meu, que já está configurado, para que a gente possa ver como funciona. Como eu falei antes, é como se fosse um prédio com algumas salas que são importantes para o seu negócio. Então, aqui a gente tem as páginas vinculadas ao seu negócio. De repente, você tem mais de um produto, mais de um serviço que você possa prestar. Então, aqui você coloca as páginas, você tem as contas de anúncio, você tem, como eu falei, as formas de pagamento, você tem as contas do Instagram. Então, tudo isso fica conectado aqui dentro e é utilizado, daqui a pouco a gente vai ver, de uma maneira que o seu anúncio consegue ser mais eficiente. Então, você tendo aqui, por exemplo, o seu Instagram conectado no seu gerenciador de negócios, quando você montar o anúncio, você pode direcionar também para o seu Instagram, o que é útil, porque o Instagram também tem um número muito grande de usuários, então você direcionando o seu anúncio também para o Instagram, você atinge ainda mais pessoas. Vale a pena. Então, vamos lá, vamos agora propriamente para o anúncio propriamente dito. E onde você faz isso? Você vem nesse íconezinho aqui no canto superior esquerdo, e vai em gerenciador de anúncios. Ele vai abrir uma outra aba e a gente vai aqui em criar. Aqui nós temos 3 colunas e essas colunas funcionam como um funil de vendas. É um assunto mais profundo, mas em linhas gerais é interessante você passar por esses 3 aqui para você fazer um funil para o público que você quer atingir. Eu vou começar com o tráfego para poder mostrar um pouquinho melhor, mas de repente se você quiser começar com alcance, é uma possibilidade, cada um deles tem um objetivo, são os objetivos da campanha, e você passando o ícone aqui em cima, dá para você ter uma ideia sobre o que significa cada um deles. Então, a gente vai começar aqui com tráfego só para ficar melhor na explicação dessa aula. Mas só para você ter uma ideia melhor, ela funciona, né, como eu disse antes, como um funil mesmo. A gente vai aqui em continuar. Pede um nome para a campanha. Deixa eu colocar aqui um nome simples também. Vou colocar o mesmo do gerenciador DSV Pro. E vamos descendo aqui para a gente ver. Preste atenção em cada detalhe quando você estiver configurando seu anúncio, justamente para não ter nenhuma surpresa na hora do pagamento, né? Isso é interessante. O objetivo da campanha é o tráfego. Sempre que tiver mostrar mais, procura clicar, porque aí você vai ter certeza que não passou por nada sem perceber. Teste AB a gente não precisa observar agora, vamos em avançar. E aqui a gente vai para uma outra parte, uma outra etapa. Eu vou colocar o mesmo nome, porque não vai influenciar em nada. E é só para a gente conseguir utilizar essa aula da melhor maneira. Aqui, nesse canto superior esquerdo, você tem a campanha. Agora a gente está no conjunto de anúncios e depois a gente vai para o anúncio propriamente dito. São etapas de uma campanha que é necessário cumprir. E ela é dividida dessa maneira para conseguir otimizar o seu tempo. Porque se você precisar mexer em alguma coisa, precisar editar alguma coisa, você vem em um dos 3 aqui, clica em editar nesses íconezinhos e fica bem mais fácil para conseguir realizar isso. Então, aqui ele mais uma vez repete, que é uma campanha de tráfego. Aqui você escolhe para onde você deseja gerar esse tráfego. Se você tiver um website, foi interessante jogar para ele, é uma boa. Se você tiver um aplicativo, se você tiver o Messenger ou o WhatsApp. O WhatsApp, nesse caso aqui, seria o WhatsApp Business. É muito útil essa campanha, esse tipo de campanha aqui para o WhatsApp Business. Só que como algumas pessoas não têm, eu vou enviar para o Messenger, porque o Messenger é mais geral, né? Quando a pessoa cria o Facebook, o perfil no Facebook, já cria o Messenger também. Então eu vou colocar aqui porque atende todos os públicos. Aí a gente desce um pouquinho. Aí essa aqui é a parte que eu falei com relação ao orçamento e programação. É interessante sempre que chegar aqui você ter muita atenção na data do início e colocar um término. Por quê? Pelo menos nos primeiros anúncios, né, para ficar mais craque, digamos assim, para não ter nenhuma surpresa. Então vamos colocar aqui dia 25 de agosto e vamos colocar o término para o dia 28, vamos fazer assim. Ok, aqui você configura o horário, vou colocar 9 da manhã, é só um exemplo, isso vai de acordo com o horário do seu público, é uma pesquisa que é interessante fazer, qual horário que o seu público está interagindo mais. E aqui deixa eu colocar para finalizar 22 horas.
Porque você tem como configurar o anúncio para ele ficar direto, rodando direto, ou você pode também separar os horários. Vai muito do tipo de negócio que você tem e da maneira como você quer fazer. Aí, mais uma vez, como eu falei, ó, mostrar mais opções é interessante. Não tem nada demais, mas é só por precaução. Aí aqui vem a parte de público. Então, público. Em público é interessante a gente ter bastante atenção, porque é a principal parte do anúncio. Pelo seguinte, quando você configura aqui o público para onde você vai direcionar o seu anúncio, você está realmente mandando uma carta endereçada a alguém. Então você precisa, antes de chegar aqui, fazer uma pesquisa sobre que tipo de pessoas você deseja atingir, que tipo de negócio você tem e que tipo de pessoas teriam interesse nesse negócio. Que tipo de pessoas teriam interesse pelo seu produto, pelo serviço que você está prestando. Então, essa aqui é a parte mais importante, mas antes dela, você precisa fazer uma pesquisa breve, pensar um pouquinho. Tem alguns conceitos sobre público-alvo, sobre persona, que são interessantes e relevantes para você entender, porque quando chega aqui, é importante que você consiga preencher da melhor maneira, senão o seu anúncio não vai atingir o público ideal. E é fundamental que ele atinja, porque como eu costumo dizer, você não consegue vender uma piscina para uma pessoa que está morando num apartamento. Ela pode ter interesse naquele produto, mas não vai ser o momento para ela. Então, essa segmentação, esses detalhes de público, é bem interessante você fazer uma pesquisa mais profunda, se dedicar bastante nessa parte, porque ela é a mais importante, ou uma das mais importantes, digamos assim. Então, a primeira parte que a gente vai preencher aqui é a localização, mas vamos prestar atenção num outro detalhe, que é esse aqui. Por padrão, ele vem escrito pessoas que moram ou estiveram recentemente nessa localização. E esse não é o ideal, porque você pode estar lidando com pessoas que só passaram por ali, mas elas não são residentes. Então, se você tem a intenção de fazer um atendimento localizado, você tem um negócio local, você presta uma consultoria local, você tem um tipo de serviço local, enfim. Não é interessante você fazer um anúncio para quem esteve recentemente, porque pode ser um turista. Então, aqui é interessante você clicar e vir aqui para pessoas que moram nessa localização. E aqui a gente vai colocar, vamos imaginar que você seja um prestador de serviço que está em São Paulo, eu vou colocar São Paulo, então, São Paulo, Brasil, e aqui a gente tem que atentar para o fato de que a gente tem tanto o estado quanto a cidade. Vou colocar o estado e vou tirar Estados Unidos daqui, porque por padrão, por eu estar aqui, ele acaba puxando Estados Unidos. Então, a gente ficou só com o estado de São Paulo. E aqui você vai descendo e verificando. Vamos dizer que o seu público-alvo seja a partir de 25. Fazendo de um modo fictício, mas acredito que dê para entender bem. Então, seja a partir de 25 e até os 55 anos. Até os 54, na verdade, que a gente fica numa classificação, ok. De 25 a 54. E vamos anunciar para todos os gêneros, mas deixa eu mostrar aqui que você poderia marcar homens, mulheres ou todos. Eu vou deixar para todos porque fica mais abrangente. E agora vem a parte mais delicada, que é o direcionamento detalhado. Aqui você tem uma infinidade de possibilidades para preencher. Eu vou fazer de uma maneira mais simplificada, para você ter uma ideia de como funciona, mas são muitas opções. Então, eu vou fazer aqui como se fosse um público para um fotógrafo, só como exemplo mesmo, só porque eu sou fotógrafa também. Então, vamos dizer que eu sou uma fotógrafa, prestadora de serviço e estou buscando o meu público. Então, deixa eu vir aqui. Vamos pensar, que tipo de pessoas eu estou procurando? Quem tem interesse por fotografia. Só que eu tenho que ter um certo cuidado, que não é a pessoa que tem interesse por fotografia que é um estudante de fotografia. Então, tem que procurar a pessoa que tem interesse por fotografia, mas que quer ser fotografada. Então, isso dá um pouquinho de diferença. Fotografia, aqui, ela tem interesse na fotografia, não dá para ter certeza ainda, e aqui na fotografia vai ficar bem legal para mostrar. Eu vou clicar nesse primeiro, a gente pode ver que tem dois, eu vou clicar aqui no primeiro, fotografia, olha aqui o que aparece, e eu vou clicar no segundo, que vai ser um exemplo bem legal aqui. Fotografia, não, digitei errado. Tínhamos dois, e olha o que aparece aqui. A gente tem a fotografia e a fotografia. Só que a primeira aqui é como hobby e a segunda é como interesse.
Então, a chance dessa primeira aqui ser de pessoas, né, de fotógrafos, de entusiastas, de pessoas que gostam da fotografia e queiram aprender a fotografar, é muito grande. Então, eu tenho que me atentar, porque esse aqui não é o público que eu estou querendo mostrar o meu trabalho. O público para quem eu estou querendo mostrar o meu trabalho provavelmente vai ser o segundo, que são as pessoas que têm interesse na fotografia, mas interesse em ser fotografada. Esse exemplo da fotografia ficou bem legal para mostrar e falar sobre isso. Então, eu vou excluir aqui o primeiro. E aqui, é claro, você tem que preencher o máximo de informação possível que você tem em relação ao seu público-alvo, mas eu não vou preencher porque eu acho que já deu para ter uma ideia, né? E você tem outras opções aqui, como excluir, como limitar público, que são estratégias muito úteis, mas eu não vou me aprofundar para a gente conseguir otimizar a aula o máximo possível. Aqui a gente tem idiomas, mas se você estiver anunciando para o Brasil, alguma região do Brasil, ainda que seja, como a gente colocou lá no início, São Paulo, não é interessante você marcar. Deixa realmente livre, porque não vai afetar o seu anúncio negativamente, não tem nenhum problema. Mais opções, aqui está ok. Você tem a opção de salvar público, mas eu não vou fazer isso. E vamos seguir. Posicionamentos. Ok? Vamos avançar. Agora a gente já desceu para o anúncio propriamente dito. Então, a gente vai repetir o nome. Ok? Só para economizar tempo. E aqui ele vai se conectar à sua fanpage e a conta do Instagram. Então, vamos dizer que eu vou anunciar, como eu coloquei fotografia, eu vou deixar um Milei de Fotos mesmo, que é a empresa que eu tenho aqui. E aí ele já vai automaticamente conectar ao Instagram do Milei de Fotos, porque eu tenho tanto a fanpage quanto o Instagram, então ele já vai conectar os dois. E a gente vai descendo aqui, e aqui a gente já está na parte do criativo. O que é o criativo? É a junção da imagem e da copy, do copywriting, que é como você se conecta com o seu cliente. Essa parte, ela é muito importante porque você precisa ter uma imagem que na hora que o seu cliente bata o olho seja interessante para chamar a atenção dele, para ele ter interesse em ler o que você está escrevendo. E o que você está escrevendo, por sua vez, nas primeiras linhas em especial, precisa ser muito interessante, precisa chamar realmente muita atenção para que ele queira continuar lendo e queira continuar sabendo sobre o que você está oferecendo ali. Então, eu vou clicar aqui em imagem, né? A imagem é o vídeo único, mas seria imagem mesmo. Aqui a gente tem o criativo, propriamente dito, e aqui você vem em adicionar mídia. Vou clicar, adicionar imagem. Você pode fazer com imagem ou vídeo, mas eu vou fazer com imagem. E eu vou escolher essa imagem aqui. Deixa eu pensar. Ok, vou colocar essa aqui. Vai continuar. Então, quando você coloca uma imagem ali, ele já abre aqui no lado, mostrando para você no lado direito, como vai ficar o seu anúncio nas várias possibilidades que a gente tem aqui. Então, aqui é o feed de notícias do Facebook, ele vai mostrando. Tem o feed do Instagram, tem o Facebook lá no Marketplace, e assim por diante. Tem os stories também do Facebook, do Instagram e tudo mais. Então, ele já vai mostrando aqui no lado direito para você como vai ficar o seu criativo. E aqui a gente vai para o texto principal, que é o que vai aparecer aqui em cima. Então, deixa eu criar um texto qualquer aqui. Qualquer não, desculpa, um texto que não vai ser tão especial como deveria, mas você precisa lembrar que esse texto é muito importante. Eu vou criar algum aqui rapidinho, mas esse texto é fundamental para se conectar com o seu cliente. Deixa eu ver. Então, aqui como eu já tinha um texto pronto, eu já coloquei aqui, e olha como ele aparece. Eu coloquei aqui no texto principal, e aqui você vê que a primeira frase, em especial a primeira frase, é a mais importante, porque ela está antes da dobra, então é o que o seu cliente vai ler. Ele vai bater o olho, a imagem tem que ser impactante para chamar a atenção, e a primeira frase, em especial, precisa ser decisiva, porque senão ele não vai ter interesse em parar aqui para poder clicar no ver mais e continuar lendo o que você está oferecendo. Aqui embaixo também a gente tem o título, que é o que aparece aqui nessa partezinha. Então, você pode colocar alguma outra coisa, como ou o nome da sua empresa. Você pode colocar o nome da sua empresa, ou você pode colocar uma frase que seja interessante, que seja também instigante para ele querer
ter interesse, para ele despertar o interesse mesmo, né? A descrição aqui é opcional, não é muito necessária, e aqui enviar mensagem é o que aparece aqui nesse cantozinho, que pode ser esse mesmo, mas você tem outras opções. Você tem aqui o solicitar agora, reservar agora, tem o saiba mais, que é bem comum, vou até colocar aqui o saiba mais, só para você ver como fica, tá vendo? Já mudou. É só a gente alterar alguma coisa aqui no canto esquerdo, que ele altera aqui no canto direito. Ok, a gente já foi, vamos tirar aqui o pixel que ainda não está configurado nesse caso, e aqui você clicaria em publicar. Vou até clicar aqui para você ver melhor. Então, vamos lá em publicar. Ele fica em análise durante um período, não é um período muito longo. Em menos de 24 horas, provavelmente você já tem a resposta aqui em análise. Então, a equipe do Facebook vai dar uma olhada, né? Ou, na verdade, não uma equipe, mas certamente isso aqui é automatizado. Vai verificar se você está indo contra alguma política de publicidade deles, se a imagem tá ok, se o texto tá ok, se você não está sendo agressivo, ofendendo nenhuma categoria. E estando liberado, o seu anúncio já vai estar em veiculação para o período que você determinou lá naquela outra parte dentro da campanha. E é interessante falar sobre a imagem também, que além de se conectar com o seu cliente, ela não pode ter muito texto. Então, imagens com muito texto, normalmente elas são bloqueadas. É possível que você sofra algum bloqueio por conta desse motivo. Então, é interessante ficar atento a esse detalhe também. Mas depois disso, o seu anúncio já está pronto, já está todo configurado, só esperando a análise terminar para ele ser liberado. Então, aqui você já fez todo o passo a passo, já configurou o seu anúncio e já está tudo certo, só esperar um pouquinho que daqui a pouco o seu anúncio vai estar rodando por aí. Bom, então eu espero que essa aula tenha conseguido te esclarecer os principais pontos sobre o Face Ads, que é a plataforma em si, né, as principais configurações dentro do gerenciador de negócios e as principais formas de você montar o seu anúncio dentro do gerenciador de anúncios.